chegamos com o nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, audiência. É terça-feira já. Hoje é terça-feira. Bom dia, Jorge. Passa rápido, né? Nossa, Segunda, muito hoje rápido. terça. Já é, daqui a pouco Hoje, já hein? estamos no meio da semana, passa muito Como eu rápido. sempre digo, daqui a pouco é Natal. Né? Daqui a pouco é Natal, com certeza. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo ao Correio Serrano na TV. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Bom, tá na sua tela, tvc, correiodamanhã@gmail.com, nosso e-mail oficial, e é claro, tem o nosso WhatsApp, bem mais fácil de entrar em contato com a gente, fazer a sua denúncia, dizer como é que tá a saúde aí na sua cidade, no seu bairro, na sua região, transporte público funcionando, escola, tá tudo certo. Fala pra gente como é que tá por aí, muito importante a gente saber, correr atrás das informações. E o WhatsApp, o meio mais fácil de entrar em contato é DDD 24, telefone é 993231675. Anota o nosso contato, manda sua mensagem, viu? E hoje em Petrópolis o dia amanheceu assim completamente nublado e aí foi clareando, muito vento também na cidade imperial, e como estava com muito vento, as nuvens foram assim se dissipando. Aí nas imagens que eu fiz hoje bem cedinho pela manhã, você vê algumas nuvens bem carregadas, bem pretas assim, mas o vento já mostrando o fundinho do céu azul, né? Então, céu azul, algumas nuvens carregadas, vamos ver como fica o tempo hoje, Ontem, né? Fez um dia bonito, né? Uma manhã ali, lá em casa deu sol, inclusive. Não, alguns momentos deu um solzinho meio tímido, assim, mas na maioria do tempo ficou assim, fechado. Abriu, ficou azul por um tempo, depois fechou tudo. Depois aí fechou veio tudo. Russo, não adianta, esfriou muito. Exatamente. É isso, Petrópolis, né? Cidade das 4 estações, num dia só. Vamos então às notícias desta terça-feira, dia 3 de junho. Detran do Rio prorroga calendário de licenciamento de veículos de 2025. Idosos de mais de 70 anos já podem se vacinar contra a nova cepa da Covid-19. Provas do ENAD serão aplicadas em outubro e novembro. Ministério Público do Rio participará de fiscalização em unidades escolares para garantir acesso a saneamento. A arrecadação da Prefeitura de Petrópolis cai 7% no primeiro quadrimestre e dívida aumenta. E olha, a operação integrada resulta na apreensão de 14 motos no Cascatinha, em Petrópolis. Agora no Correio Serrano, na TV. Bom, pessoal, a gente chega sempre com o nosso jornal, né? Com a edição de hoje, fresquinha, do nosso Correio da Manhã. Edição aí do Rio de Janeiro, né? Nossa edição mais regionalizada aqui, que fala mais do estado, do Rio. E a gente confere ali, claro, sempre em âmbito nacional também o que está acontecendo. A gente dá uma olhadinha na linha vermelha. Olha só, olha o escândalo, né? Candidato à presidência do Banco do Brasil processou o banco até pelo auxílio de 7.200, não, milhões mesmo. Não 7,2 mil dólares americanos que recebia em Miami. Tá lá na página 3, na coluna Magna Vita. 7.200 dólares. Ele aí processou o banco. E agora vai ser presidente. Fazer o quê, né? E olha, o Tribunal de Contas do Estado do Rio aprova as contas da gestão Castro 2024. Tá estampado na página ali. Você confere também muito mais da reportagem na página 16 também. E Expo Rio Turismo, a vitrine do setor, viu? Pois é. Já começou. Vai aí entre os dias 5 e 8 de junho. Tá na página 9 falando um pouquinho sobre isso. E tem mais. Focus projeta queda pífia do IPCA para este ano. E no nosso texto legenda, TJ do Rio empossa
4 novos desembargadores e guerra eleitoral em 2026 mira o Senado. E assim, já tá todo mundo se movimentando, né? Aliás, ontem no jogo de xadrez entre Senado e o Executivo, o ministro da Fazenda deu um xeque-mate, né, no pessoal do Senado. Do Senado não, do Congresso Nacional por inteiro, né? Falou, bom, então é o seguinte, ou é o IOF, ou então a gente corta as medidas parlamentares aí, porque... As emendas. As emendas, né? Ou um ou outro. E aí? E aí o Congresso falou, bom, agora ferrou, o que que a gente faz? Porque não tem de onde mais tirar. Ou é um imposto, que na verdade não é imposto, é uma taxa, enfim, é meio complicado de entender o IOF, eu ainda estou estudando ele, que é bem complexo, não sou economista, né? Sou jornalista, então para entender tudo aquilo de uma forma fácil, né? Resumida, é difícil, não é fácil, realmente. Mas quer uma matemática fácil de entender? Né? Não vai ter jeito. Eu falava para os deputados lá e senadores podiam falar, então a gente vai ter que diminuir aqui no nosso bolso, né? Não tem jeito. Aqui, posso te falar uma matemática fácil de você entender sem ser economista? Vai doer mais no seu bolso. Não, vai doer em Vai qualquer doer forma, mais no seu bolso. Tirando de lá ou de cá, a gente vai pagar. Olha só, eu tenho certeza que ou tira de um ou tira de outro, vai cair no bolso da gente, entendeu? Se tirar deles, é a gente que paga também. É impressionante. Gente, vamos lá pro Petropolitano. Lá tem notícia muito importante na página lá. Aliás, aquela imagem que sempre choca a gente, né? Muito. Essa aí. Então, lá, União repassa mais de 100 mil reais para a Defesa Civil. 100 mil reais não é nada, né? 100 mil reais não é pouco. nada. Órgão 100 municipal... milhões, eu ainda falava assim, nossa, 100 milhões é um dinheiro que vai fazer alguma coisa. Agora, 100 mil reais dá para comprar o quê? Uniforme, dá para comprar pluviômetro. Isso. Se bem que pluviômetro hoje se faz com garrafa PET, dá para fazer com garrafa PET, realmente. De outras formas. É agora, muito aqui pouco. Para aparelhar um pouquinho ali, comprar um equipamento, um rádio novo, ok, mas 100 mil não dá para comprar pouco. Muita coisa, fazer muita coisa, não. Diz o órgão municipal que deve implementar ações de resposta aos desastres com esse dinheiro. O município... fazer campanha? Será? Também é uma boa. É uma boa. O município de Petrópolis vai receber aí da União cerca de 107 mil reais para investir em ações da Defesa Civil frente a desastres socioambientais. E a medida foi publicada na última quarta-feira, dia 28, no Diário Oficial da União. E a gente tem... Do lado ali nas Petropolitanas tem uma outra notícia importante também que faz referência a, tá vendo lá, o plano de adaptação à mudança climática. Elaboração deve ser feita em 6 meses. Então, outra notícia importante aqui também para Petrópolis sobre o tema, né? Porque é lei ter esse plano, né? Sim, exatamente. A gente, no terceiro bloco, a gente vai falar mais sobre a Carta Petrópolis, que é um documento em que a Prefeitura de Petrópolis apresenta aí propostas justamente para minimizar riscos ambientais nessas catástrofes socioambientais. Mas nessa reportagem tá tudo bem completinho, porque fala dos recursos, essas articulações de resposta e, como o Jorge falou, aqui nas Petropolitanas tem esse plano de adaptação à mudança climática, então precisa mesmo criar esse plano. Petrópolis, a gente sabe, desde do início da cidade, Petrópolis sofre com enchentes, Na né? verdade, o poder público petropolitano tem que escutar o pessoal da APA Petrópolis, do CEP, que é o Centro Excursionista de Escalada, Montanha aqui em Petrópolis. Gente, esse pessoal, por mais que vocês acham que não sabe, eles sabem onde estão as áreas de risco, eles andam nas montanhas de Petrópolis, eles olham para Petrópolis de cima para baixo, então sabem onde está. Mas eles sabem também. Sabem, a prefeitura sabe também. Mas não quer olhar às vezes, né? A prefeitura tem isso mapeado. É bom chamar essas pessoas para falar, pô, o que está acontecendo nessa área ambiental? O que eu estou falando é de invasão, né? É de construção irregular. Esse pessoal sabe onde está. A área ali, por exemplo, onde a gente tem o Caxambu ali, Prumorim ali, Lagoinha, Pedro do Ivo, gente... Ali tem área de invasão dentro da Mata Atlântica absurdamente grandes, essas áreas de invasões.
tem que ficar de olho. E ali são parques. É. Não cabe só ao parque fazer essa fiscalização, porque a gente sabe que o parque não consegue, né? O Instituto Chico Mendes vai lá, olha, dá a notificação, mas o povo não quer nem saber. Então, cabe à prefeitura também começar a se mobilizar. Aquela política de coloca água e luz, depois a gente vê o que que faz, não dá mais não, viu, prefeitura? Tem que olhar para isso aí, tem que ir lá, tem que dar em cima, tem que... É isso, colocou E tem que ter a água, habitação. colocou luz, não sai mais. Tem que ter uma política de habitação, né? É. A gente vai falar mais sobre isso no terceiro bloco, também sobre a construção de moradias populares lá na Mosela. A isso gente aí. vai falar mais sobre isso lá no nosso Estou terceiro aqui me bloco. adiantando aos assuntos, né, que vão vir aí. É verdade. E também tem uma notícia muito importante nessa nossa página 12, porque fala, lembra da morte daquele jovem de Miguel Pereira? Lá no dia 2 de maio, né? Isso, no dia 2 de maio, em que ele teve um acidente num brinquedo no parque que estava funcionando dentro da Expo Petrópolis, produzida pela Prefeitura de Petrópolis. É o Crazy Park, né? Lembram disso? Tinha um parque de diversão, Crazy Park, dentro da Expo Petrópolis. Esse rapaz, ele foi andar naquele Expresso do Amor e infelizmente o brinquedo ali, ele perdeu o controle e ele veio a falecer, infelizmente, em decorrência de um acidente dentro ali desse brinquedo, dentro da Expo Petrópolis, no Deixa a página parque aqui, por de favor. Itaipava. No parque de Itaipava. E aí o que acontece? Após Obrigado. a morte desse jovem, a prefeitura aí endureceu regras de funcionamento de parques, não é isso? Sim, aí aqui dentro da matéria conta o caso, né, remonta e fala aqui das regras mais rígidas para o funcionamento, como vão ser colocadas, né, as penalidades em caso de irregularidade, educação e prevenção que devem ser colocadas também em prática. E Foi o que uma muda lei. com a nova lei. Foi uma lei que o Legislativo fez Isso. junto à Prefeitura ali para endurecer essas regras. A gente sabe, claro, depois que aconteceu, teve que se procurar medidas mais duras para esse tipo de evento. O prefeito Ingo Rames sancionou essa lei integralmente, sem ressalva nenhum veto, nenhuma. sem ressalva nenhuma, porque realmente, gente, vamos lá. Não se pensou antes, aí teve que se fazer uma lei Olha agora só, para... Posso te falar Né? quais são as regras dessa lei? Olha só, Pode? aprovação do Corpo de Bombeiros. É óbvio, né? Isso aqui É é bem óbvio. né? Antes, será que não tinha que ter É. aprovação Não tinha, não do tinha Corpo uma de Bombeiros? legislação, né? Lembra? Não, mas não tem que ter legislação. Jorge, não tem que ter legislação. Ai. Tem que ter aprovação do Corpo de Bombeiros. Documento que comprove a natureza da atividade comercial. Como assim? Se não tinha, fica difícil, né? Como assim, gente? Eu, por exemplo, não para tem. passar uma nota, eu preciso que ter ter- a natureza que comprove Exatamente. a minha atividade comercial. Exato. Como assim? Não tem. Comprovante de CNPJ ativo e permanência legal no país, ou seja, comprovante de CNPJ ativo. Se cancelarem o meu MEI, eu não consigo emitir nota. Exato. Como é que é uma lei para dizer o óbvio? Certidão negativa de débito com a prefeitura. Ok. Isso aí, ok. Tá bom. Contrato de locação ou documento equivalente do local de funcionamento da atração. Antes não tinha? Laudo técnico assinado por profissional competente atestando a Isso não tinha. Isso E não bom tinha. estado na manutenção. Isso não Gente, tinha, mas foi isso é uma cobrado coisa pelo óbvia. MP, inclusive, foi cobrado uma pelo coisa MP. óbvia, gente. Né? Não tinha o laudo lá definido por um técnico responsável. Tanto é que agora, junto à comissão que vai fazer essas vistorias, não sei se você vai lembrar desse fato, mas creio que sim, a comissão falou que tem que ter um técnico junto à própria comissão do Poder Legislativo para fazer essa vistoria. Gente, a Porque não prefeitura tinha. não era nem para ter deixado esse parque se instalar. Se ele não Se nada tinha, disso tinha, se não nada adianta. gente, se nada disso tinha, a prefeitura não poderia ter deixado o parque se instalar Gente, olha, lá. realmente, vou te É uma falar, coisa né? assim óbvia. Complicado. Agora vem fazer uma lei porque, gente, Não dá. é muita incompetência. Uma pessoa, um jovem, precisou morrer Foi o que eu falei. para ser cobrado
um tipo de documentação que deveria ser obrigatória. Eu não digo nem só a documentação, gente, não fez uma fiscalização, não fez uma vistoria. Não fez uma vistoria, não fez uma fiscalização. Não chamou a Defesa Civil, que é o básico para ir lá e falar. Agora, eu fico Isso aqui tá imaginando, errado. porque na Expo Petrópolis a gente tem o palco, a gente tem camarote, Quais então foram nada as disso é fiscalizações fiscalizado, lá? então. Boa. Nada Essa disso é realmente fiscalizado, então. excelente. Nada disso tem segurança. Então, as pessoas que estão lá no camarote, nada E disso você tem toca num segurança. ponto agora, vem um evento grande em Petrópolis agora, que é o maior evento da Serra, que é o Rock the Mountain. Não, mas aí eu acredito que eles Não, tenham. sim, é extremamente estruturado. É uma Exatamente. estrutura que, inclusive, o pessoal que administra o Rock in Rio queria comprar. Sim. Lembra disso? muito. Né? E o rapaz que organizou da primeira vez e veio fazendo, né? Os organizadores falou que não quer vender para o pessoal do Medina, né? E já teve essa E conversa. aí a prefeitura não tem essa capacidade? Gente, olha, A é Expo só olhar, Petrópolis, é só olhar feita pra pela um, prefeitura. né? Ah, mas a prefeitura terceirizou. Gente, a prefeitura terceirizou, mas a responsável pela Expo Petrópolis é a prefeitura. Exatamente. Então ela tem que cobrar de quem ela terceirizou, Exatamente. né? As obrigações. As ali. obrigações. Então quer dizer que nada passou por vistoria, nada passou por um profissional, um técnico Pra dar sua assinatura ali. competente atestando a segurança dos camarotes, do palco, iluminação. E já pensou se um palco daquele pega fogo? Já pensou se um camarote daquele pega fogo? E olha, Com eu digo centenas mais. de pessoas lá, o corre-corre, pessoas pisoteadas. Ninguém nunca pensou nisso, Nunca, gente. claro que não. Eu estou assim, Ninguém estarrecida. pensa nisso. Eu estou Só vai pensar estarrecida. depois, né? Jorge, estarrecida. Então quer dizer que nada lá passou por laudo técnico. Nada. Para ser criada uma lei que obriga isso. Exatamente. E aqui é só a questão do parque. De uma instalação de um parque na cidade, né? Não é de um evento. Pelo Será? Que eu, pelo Depois que eu a gente entendi, vê. É só isso. Depois é a gente só, tem que pegar essa lei para em ver o que relação à abrange. instalação a Ó, parques aqui. Aqui pelo na que eu reportagem entendi. diz que estabelece novas regras para o funcionamento de parques de diversões, É. circos, carretas da alegria e Olha. atrações similares. Esse Então, atrações atrações similares similares fica aberto, Fica né? muito aberto, Fica muito abrangente, né? Por exemplo, ali na Deguste, então, que monta aqueles brinquedos para as crianças, vai ser fiscalizado. É isso? Tem que Atração ter. similar. E É um parque infantil. tem que vai ter ter a laudo vistoria técnico. técnica? Vai ter o laudo técnico? Quero ver agora, porque vai precisar. Vai precisar. Gente, a gente falou demais sobre esse assunto. A gente acabou estourando um pouquinho. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, né? E aí na volta a gente fala os outros assuntos que tem aqui um pouquinho para a gente falar, que tem algumas reportagens para a gente te passar em relação ao âmbito do Rio de Janeiro, nacional, mas o fato é que, com toda razão, nada foi pensado antes para que esse acidente não acontecesse ali na Expo Petrópolis. E mais, vamos olhar para os outros eventos que acontecem na cidade agora, né? A gente fala tanto da Deguste, é um evento que traz tanta gente, vira e mexe, monta aqueles parquinhos de criança ali. Então agora, se são eventos similares, infelizmente, senhores, tem que ter o laudo técnico para funcionar. As Tem. tendas, né? Vira e mexe, tem ali aquele caminhão de uma cervejaria que vai ter um show, né? Com a banda, tal, o palco. Tem que olhar. Vai ter que olhar. Tem que ir lá ter um laudo técnico. Tá tudo certo? Fiação? Tá tudo ok para funcionar? Não tá. Não vai ter. É isso. É isso. Olha só, gente, a gente vai fazer agora um rápido intervalo. Na volta, você vai ver, olha só, Polícia Militar encontrou uma academia clandestina de traficantes lá na Rocinha. Tinha gente até de fora, viu? Tirando férias lá. Pois é, o Correio Serrano volta já, viu? Então, O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais.
Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês, o governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta e a gente começa esse bloco falando de uma operação integrada entre as forças de segurança do Rio de Janeiro e do Ceará, que foi iniciada na madrugada de sábado. Pois é, o objetivo era, desarticular uma facção criminosa cearense que atua na comunidade da Rocinha. Tava todo mundo de férias ali, vamos conferir.
Setores de inteligência de ambos os estados identificaram que o grupo comanda o crime organizado do estado nordestino, diretamente da comunidade do Rio. Do quartel-general da polícia, o governador Cláudio Castro monitorou a ação desde as primeiras horas do dia. A operação contou com o apoio das tropas especializadas do Comando de Operações Especiais, que reúne o BOPE, o Batalhão de Choque e o 1º Comando de Policiamento de Área. Hoje estamos tendo uma grande operação importantíssima para a nossa segurança pública lá na comunidade da Rocinha. Eu estou desde as 3 horas da manhã aqui acompanhando essa operação, diversos criminosos que nós vemos conversando sempre, que estão aqui hoje, criminosos do Ceará, que juntamente com a Polícia do Ceará, o Ministério Público do Ceará e do Rio de Janeiro, planejamos essa grande ação. Drones e outros recursos tecnológicos da Polícia Militar do Rio foram utilizados para mapear a área e garantir a segurança das equipes em campo. A investigação foi realizada pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, conduzido em conjunto ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, braço do Ministério Público Cearense, pela Secretaria de Segurança do Ceará e o Ministério Público do Rio. Pois é, ainda nessa operação, agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOPE, eles localizaram no sábado uma academia clandestina que funcionava em um edifício chamado pelo tráfico de República do Ceará, na comunidade da Rocinha. Os agentes apreenderam armas de guerra e mais de 200 quilos de drogas. O local era o principal esconderijo dos alvos da operação, realizada para desarticular uma facção com origem no Ceará, que comandava ações criminosas no Nordeste a partir da comunidade. Na mesma ação, agentes do Batalhão de Ações com Cães apreenderam 200 quilos de drogas, em um prejuízo estimado em mais de R$266 mil ao crime organizado. A ação, conduzida por tropas do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio, com apoio das Forças de Segurança do Ceará. As drogas foram localizadas pelos cães farejadores, escondidas em um terreno baldio, na localidade da Rua Dionéia. Também foram apreendidos 4 fuzis, 2 pistolas, um revólver, um fuzil de airsoft e munição durante a operação. Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso. Bom, aí mudando um pouquinho de assunto agora, falando em âmbito nacional, né? A Petrobras divulgou que vai diminuir o preço da venda da gasolina para as distribuidoras do país a partir de hoje, não é isso? Será? Não, acho que já bateu o martelo. A decisão foi divulgada em nota na última segunda-feira, ontem, e traz uma queda no preço do combustível. A gente quer ver se vai realmente... Pro meu bolso, né? Lá na bomba, quando a gente for abastecer, se a gasolina vai estar realmente mais barata. Vamos conferir. Segundo a Petrobras, a redução será de 5,6% a partir desta terça-feira, referente ao preço de venda da gasolina A para as distribuidoras, representando uma queda de 17 centavos por litro. Ajuda um pouquinho, né, pra gente que trabalha todos os dias aí, ó, no trânsito, pô, ajuda muito. Tá bom, não tá ruim, né, porque a gente vê o preço das coisas aí tudo, né, do alimento, tudo subindo e agora também o preço da gasolina. Segundo a estatal, incluindo a redução desta terça-feira, a Petrobras recuou os preços da gasolina para as distribuidoras em 22 centavos por litro, desde dezembro de 2022, uma queda de 7,3%. Vale ressaltar que, mesmo que a mudança no preço seja apenas para as distribuidoras, a redução pode chegar nas bombas. Isso porque a gasolina C, vendida nos postos, é composta por 27% de etanol anidro e 73% de gasolina A. Sendo assim, a queda no preço consequentemente torna a mistura mais barata. Vale ressaltar que o processo da definição do preço nas bombas é feito da seguinte forma: a Petrobras define o preço para as distribuidoras, que repassam o combustível para os postos, que por fim definem um preço final para o consumidor. Pois é, agora falando aqui também para o nosso bolso, interessante, olha só, o Detran do Rio de Janeiro prorrogou os prazos para o licenciamento anual de veículos para o ano de 2025. A alteração da data limite foi publicada no dia 22 de maio no Diário Oficial do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
O prazo para o licenciamento anual de veículos em 2025 foi prorrogado pelo Detran RJ e agora a data limite para cumprir a obrigação legal tem datas finais entre 30 de junho e 31 de agosto. A mudança nas datas foi publicada no Diário Oficial do Governo do Estado do Rio de Janeiro no dia 22 de maio. O prazo para licenciamento para os veículos com finais de placa 0, 1 e 2 termina no dia 30 de junho. Para as placas com finais 3, 4 e 5, o licenciamento pode ser feito até o dia 31 de julho. E para os veículos com finais de placa 6, 7, 8 e 9, o prazo final passa a ser 31 de agosto. O processo de licenciamento é 100% digital. Para obter o documento em 2025, é necessário pagar a guia de regularização de taxas que pode ser obtida no site do Bradesco. E também, para se regularizar, é necessário pagar o IPVA e as multas de trânsito vencidas. Após a compensação dos pagamentos, o documento digital, chamado CRLV-E, fica disponível para o usuário no posto digital do Detran, no aplicativo Carteira Digital de Trânsito e no portal da Secretaria Nacional de Trânsito. Mas quem preferir pode solicitar a impressão do CRLV-E em papel A4 em um posto de vistoria do Detran RJ. E o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira publicou o edital do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 2025. O exame avalia os cursos de graduação, bacharelados, licenciaturas e superiores de tecnologia no país. Este ano, as provas serão realizadas em 3 datas: 19 de outubro para os cursos de medicina, 26 de outubro para os de licenciatura e 23 de novembro para os cursos de bacharelado e cursos superiores de tecnologia. O exame é obrigatório e voltado para avaliar o desempenho dos concluintes em relação aos conteúdos programáticos, as habilidades e as competências adquiridas ao longo da formação. O edital detalha os prazos para as inscrições, a aplicação das provas, a avaliação da prática docente para as licenciaturas e divulgação dos resultados, divididos conforme o tipo de curso e modalidade do exame. Este ano deverão fazer a prova os estudantes concluintes de bacharelados e licenciaturas com 80% ou mais da carga horária mínima do currículo do curso e que não tenham previsão de colação de grau até 31 de agosto de 2025, ou aqueles com previsão de integralização de 100% da carga horária do curso até julho de 2026. A inscrição dos estudantes habilitados será feita pela instituição de ensino superior em que o aluno estuda. O edital traz ainda o cronograma das etapas da avaliação prática das licenciaturas, com previsão de 2 períodos, um durante o segundo semestre de 2025 e outro para 2026, cujo cronograma será divulgado posteriormente. Falar de saúde agora, porque a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro deu início à vacinação de idosos a partir de 70 anos contra a variante JN1 da Covid-19 nessa última segunda-feira. Segundo a pasta, a vacina é segura, eficaz contra a variante em circulação e ajuda a reduzir aí o risco de internação e mortalidade pela doença. Confiram. Idosos acima de 70 anos já podem se vacinar contra a nova variante JN.1 da Covid-19 no Rio de Janeiro. Esse, inclusive, é o segundo grupo etário liberado pela Secretaria Municipal da Saúde do Rio de Janeiro para tomar o imunizante. Outras faixas etárias serão contempladas de maneira escalonada, conforme o cronograma de envio de doses pelo Ministério da Saúde. Segundo a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, a cidade possui um panorama epidemiológico confortável da doença, visto que 98% da população carioca é vacinada. A vacina está disponível nas 240 unidades de saúde da atenção primária e no Supercentro Carioca de Vacinação, nas unidades de Botafogo e Campo Grande. Segundo o Ministério, além do imunizante contra a Covid-19, também é importante tomar todas as outras vacinas da temporada, como a contra a influenza, febre amarela e sarampo. A campanha contra a gripe já está acontecendo devido à sazonalidade da doença e, no estado, podem se vacinar todas as pessoas a partir dos 6 meses de vida. Já em relação ao sarampo e à febre amarela, há casos recentes em cidades e estados vizinhos, e as vacinas estão disponíveis para quem nunca tenha tomado os imunizantes.
E a Enel Distribuição Rio está com inscrições abertas para preencher 80 vagas do programa Jovem Aprendiz Eletricista no estado do Rio. A iniciativa tem o objetivo de preparar estudantes de 18 a 21 anos para o mercado de trabalho, oferecendo formação teórica e prática. O programa tem duração de 15 meses e início previsto para o segundo semestre deste ano. As inscrições para o programa Jovem Aprendiz da Enel vão até o dia 6 de junho. Os participantes do programa Jovem Aprendiz terão a chance de atuar na operação da Enel Rio, onde receberão treinamento para se tornarem eletricistas. Os interessados devem ter ensino médio completo ou estar cursando o último ano da escola. E não há necessidade de comprovação de experiência prévia para qualquer função. Os candidatos selecionados terão bolsa auxílio, vale alimentação, vale transporte e acesso a cursos de qualificação profissional do próprio programa. Para mais informações do programa Jovem Aprendiz, basta acessar o site SBET, parceiro da Enel no programa. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Pois é, olha só, confirmado como sede da Copa do Mundo Feminino de 2027, o Rio de Janeiro aposta no futuro da modalidade. O governo do estado, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, está investindo mais de 17 milhões de reais em projetos voltados ao futebol feminino com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte. Desde 2019, todos os clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino são obrigados a ter equipes femininas, mas nem sempre há verba para formar bons times. É nesse contexto que entra o investimento do governo do estado. Graças à Lei de Incentivo ao Esporte, 3 dos 4 maiores clubes cariocas, Flamengo, Vasco e Fluminense, conseguiram montar equipes competitivas para disputar os 9 torneios previstos para esta temporada. Já o Botafogo, por ter um modelo de gestão SAF que funciona como uma empresa, não se beneficia da lei. A 10ª edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino vai acontecer no Brasil entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027. Será a primeira vez que um país da América do Sul vai receber o torneio. Além do Rio de Janeiro, outras capitais brasileiras vão receber partidas do Mundial. O Vasco, por exemplo, que já foi referência no Brasil, tendo Marta como jogadora, chegou a cair para a Série A3 do Brasileiro e com um investimento de mais de 6 milhões de reais do governo estadual, conseguiu subir para a Série A2 como campeão. O Flamengo tem hoje um dos melhores elencos do Brasil, também com apoio da Lei de Incentivo. Os valores obtidos por meio dela chegam a 9 milhões de reais. Já o Fluminense conseguiu se manter na Série A1 do Brasileiro, com quase 2 milhões em recursos. Para Maria Vitório, atleta do Vasco, a estrutura do clube é uma das melhores do estado. Aqui está sendo um dos melhores clubes, uma estrutura enorme, então aqui nos dá todo o apoio que a gente precisa para poder jogar o melhor futebol, né, e dar o melhor que a gente tem. Esse apoio que o governo nos dá, então, nos ajuda bastante. Fica fácil desenvolver nosso futebol com todo o apoio e patrocínio. Para a Mariana, jogadora do Flamengo, o apoio aos clubes através da Lei de Incentivo ao Esporte é muito importante, principalmente para as próximas gerações. Hoje ter uma lei que apoie a nossa modalidade, que faça com que cada vez mais crianças, jovens possam sonhar e possam viver do esporte, eu acho maravilhoso. Segundo a atleta, a Copa do Mundo Feminina vai trazer mais olhos para a modalidade no país. O futebol feminino ele ainda não chega ainda para todas as pessoas. A gente tem cada vez mais transmissões de jogos, esse acesso, mas algumas pessoas ainda não conhecem, ainda não apreciam tanto esse esporte. E ter ele aqui pertinho da gente, uma Copa do Mundo, que é algo tão grande, que chama tanta atenção, acho que vai trazer muitos olhares que vão ser muito benéficos para a nossa modalidade. E olha só, punições em casos de racismo vão ser mais severas em novo Código Disciplinar da FIFA. Pois é, o novo Código Disciplinar, a Federação Máxima aí do Esporte Mundial, a FIFA, tornou mais severas as punições e multas em casos de racismo ou discriminação no futebol. O documento foi publicado na última quinta-feira, dia 29. O novo Código Disciplinar foi aprovado por unanimidade pelas 211 associações membros durante o Conselho da entidade em Bangkok, na Tailândia, no dia 17 de maio.
Entre as alterações aprovadas está o aumento do valor máximo da multa, que pode chegar a 5 milhões de francos suíços, o que seria equivalente a 34 milhões de reais. E as penas também ficaram mais rigorosas. As federações e clubes poderão perder pontos e ser expulsos de competições em decorrência de situações de racismo. Com o novo código, qualquer jogador ou integrante das equipes pode informar ao árbitro caso tenha sido vítima de racismo, para que o juiz aplique imediatamente o protocolo. E em caso de continuidade das ofensas, a partida pode ser paralisada ou até mesmo encerrada pelo árbitro. Hugo Petersen para a TV Correio da Manhã. Então tá aí, você vai ver depois do intervalo que Petrópolis tem saldo positivo na geração de empregos em abril. E você vai ver também que a Prefeitura de Petrópolis concede licença ambiental para a construção de 140 moradias no conjunto habitacional da Mosela. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela está sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a Motolance. E helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você.
Estamos de volta. E olha, a taxa de desemprego de 6,6% registrada no trimestre encerrado em abril desse ano é a menor para o período desde 2012. Em abril do ano passado, por exemplo, a taxa era de 7,5%. Petrópolis terminou o mês de abril com um saldo positivo na geração de empregos formais. Os dados são da PNAD contínua, pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego, foram 2.528 admissões, contra 2.281 desligamentos em Petrópolis, resultando em 247 novas vagas com carteira assinada. No acumulado de 2025, o município já soma 10.145 contratações e 9.808 demissões, o que representa um saldo de 337 empregos formais. Atualmente, Petrópolis conta com mais de 70 mil postos de trabalho com carteira assinada. Nós pudemos perceber na PNAD um aumento das contratações com emprego com carteira de trabalho assinada, tanto no setor privado quanto no setor público. O setor de serviços liderou a geração de empregos em abril, com 1.211 admissões e 1.056 desligamentos, ou seja, um saldo de 155 vagas. O comércio ficou em segundo lugar, com saldo positivo de 88 vagas, seguido pela indústria com 43. Já os setores de agropecuária e construção civil fecharam o mês com saldo negativo, de menos 11 e menos 28 vagas, respectivamente. Em um contexto nacional, apenas um setor cresceu. Quando observamos o grupamento de atividade, nós identificamos que o único grupamento que apresentou crescimento foi o grupamento de administração pública, saúde, educação, defesa. De acordo com o IBGE, no trimestre encerrado em abril deste ano, havia 39.200.000 trabalhadores informais, de um total de mais de 100 milhões de pessoas ocupadas no país. Informalidade inclui trabalhadores sem carteira assinada, ocupados sem CNPJ, empregadores sem CNPJ e trabalhadores auxiliares familiares. Em abril, Nova Friburgo terminou com um saldo positivo de 422 vagas. Teresópolis e Três Rios também tiveram resultado positivo, com 262 e 168 vagas, respectivamente. Os municípios do interior do estado do Rio de Janeiro seguiram os números registrados nacionalmente. O mercado de trabalho formal brasileiro gerou 257.500 vagas em abril. Outro número que o analista destaca é a massa de rendimento, que também bateu recorde. A massa de rendimento no Brasil alcançou quase 350 bilhões de reais em rendimentos, o que é um recorde para a série histórica, e isso se dá novamente pelo aumento do emprego com carteira de trabalho assinado. Não pode voltar. E olha só, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, concedeu uma licença ambiental para a construção de 140 moradias do conjunto habitacional da Mosela por meio do programa Minha Casa Minha Vida. A medida foi publicada no Diário Oficial do município. A assinatura para a construção no local foi realizada no início deste ano, entre a Prefeitura de Petrópolis, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Habitação e Interesse Social e da Caixa Econômica Federal. O investimento é de aproximadamente 23,5 milhões de reais e deve beneficiar as famílias afetadas pela tragédia de 2011 no município. Ao todo, serão construídas 140 moradias por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Francisco Sherman, para a TV Correio da Manhã. E olha só, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio de uma campanha, coordenada pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação, vai participar até o dia 6 de junho do projeto Sede de Aprender, com o objetivo de fiscalizar as condições de abastecimento de água e saneamento em unidades de ensino. Promotores de justiça e servidores vão visitar diversas escolas em 16 cidades do estado, incluindo Petrópolis e Nova Friburgo, tendo como principal objetivo fiscalizar a qualidade do saneamento em unidades de ensino.
O projeto, desenvolvido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, teve a adesão do Ministério Público de diversos estados, dos Tribunais de Contas e do Ministério Público do Trabalho. As fiscalizações serão feitas de forma presencial nas escolas que não possuem abastecimento de água, acesso à água potável, saneamento básico ou que não possuem banheiros. O grupo de trabalho foi criado com o objetivo de desenvolver metodologias e soluções digitais para facilitar o acesso ao saneamento básico nas escolas. As unidades foram escolhidas com base nos dados do Censo Escolar 2024, que retrata as irregularidades nas escolas do Brasil. A semana de vistorias, que acontece até o dia 6 de junho, foi escolhida em alusão ao Dia Nacional da Educação Ambiental, celebrado no dia 3 de junho, e ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho. A campanha é coordenada pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação do Ministério Público do Rio de Janeiro. E olha só, na noite do último domingo, uma operação integrada entre a Polícia Militar, a CPTrans e a Guarda Civil Municipal resultou na apreensão de 14 motocicletas na região de Cascatim, Petrópolis. A ação teve como objetivo intensificar a fiscalização de irregularidades no trânsito, coibir manobras perigosas, garantir a segurança na via e promover o sossego da população local. Durante a operação, diversas abordagens foram realizadas e os veículos foram apreendidos por apresentarem infrações como falta de documentação obrigatória, escapamentos adulterados e direção sem habilitação. As motos apreendidas foram encaminhadas ao depósito público e os responsáveis autuados conforme o Código de Trânsito Brasileiro. E olha só, gente, a Prefeitura de Petrópolis apresentou proposta para minimizar riscos ambientais e prevenir tragédias no município. A gente estava falando sobre isso, né? O documento foi apresentado durante uma reunião como resposta à Carta de Petrópolis na última sexta-feira. A gente vai conferir agora. As propostas foram desenvolvidas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, o MPRJ, por meio do projeto Morte Zero e pela Sociedade de Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro, o CAERJ. Entre os pontos de resposta à Carta Petrópolis está o Decreto número 97, publicado no Diário Oficial do dia 27 de maio. Constitui um grupo de trabalho com o objetivo de tornar Petrópolis mais resiliente às tragédias climáticas. O grupo é composto pelo gabinete do prefeito e pelas secretarias de Defesa Civil, Obras, Habitação, Meio Ambiente, Planejamento, Procuradoria-Geral e Assistência Social. As entidades irão se reunir mensalmente pelos próximos 12 meses para promover debates, audições, projetos e soluções para preparar a cidade para lidar com cenários críticos, como o vivido em 2022. Outro ponto debatido foi o mapeamento das áreas para implantação de moradias e realocação dos moradores das áreas de risco. A Prefeitura apresentou o quadro de terrenos disponíveis para o Minha Casa Minha Vida e unidades de reconstrução do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que foi desenvolvido pelo Departamento de Habitação e Regularização Fundiária, incluindo as 140 unidades da Mosela, com um contrato assinado e previsão de início das obras já em 2025. E olha, a arrecadação da Prefeitura de Petrópolis caiu aproximadamente 7% no primeiro quadrimestre de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. A queda nos valores preocupa, especialmente porque, paralelamente, a dívida da cidade aumentou mais de 30%. Esses valores foram apresentados numa audiência pública na Câmara Municipal. A receita líquida de Petrópolis, que é o total de dinheiro que entra nos cofres públicos, descontadas as despesas obrigatórias, nos primeiros 4 meses de 2025, foi de mais de 649 milhões e 800 mil reais, contra 701 milhões de reais no ano anterior. Com menos dinheiro entrando, a dívida da Prefeitura nesse período cresceu. A dívida bruta, que inclui todas as obrigações financeiras do município, aumentou 27,71%. Já a dívida líquida, que desconta o que o município tem em caixa, aumentou 34,64%. Ainda durante a sessão, foram citados os maiores valores de percentual arrecadado na cidade no primeiro quadrimestre. IPTU, 12,9%. Transferência do SUS, estadual e federal, 18,24%. Fundeb 13,18%, IPI 0,21%
IPVA 7,38%, ICMS 7,36%. Diante desse cenário, o secretário de Fazenda, Fábio Júnior, disse quais estratégias serão adotadas para aumentar a arrecadação de ICMS do município e citou uma ação judicial de 2022 contra a empresa GE Selma. Só recordar que em 2022 o município ingressou com uma ação na Justiça e que determinou que fosse feita uma retificação na Declan, e essa retificação proporcionou um valor adicionado maior. Isso acabou representando um incremento significativo. O secretário mencionou um termo para monitorar as declarações anuais, as DECLANs, e citou que é importante acompanhar o envio de outros municípios, porque, segundo relatórios anteriores, algumas empresas enviam as DECLANs de forma aumentada, o que infla o índice de participação do município e prejudica os demais municípios. Quando ela faz a retificadora, o índice de participação daquele município ele deveria reduzir, mas a ausência de acompanhamento ao longo dos anos não permitiu provocar o Estado para que fosse feito a retificação do IPM. Além disso, ele citou que já foi identificado um crescimento nos valores enviados pelas DECLANs, mas reitera que ainda é preliminar. A gente já identificou, posso assegurar aqui, um crescimento de pelo menos 2 bilhões de reais no valor adicionado em relação aos períodos anteriores. Em relação às ações previstas para reforçar as receitas nas áreas de saúde, educação, habitação e assistência social, o secretário respondeu que foi iniciada uma fiscalização sobre empresas optantes do Simples Nacional devido a omissões e declarações com valores zerados. Segundo ele, há uma evasão fiscal estimada em 60 milhões de reais. Um novo sistema de fiscalização, o sistema passou por uma atualização e ele possui 25 malhas fiscais. Começamos mais uma previsão do tempo e para esta primeira semana de junho o frio continua nas nossas cidades de cobertura. Bem, em Nova Friburgo a terça-feira será de sol entre nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. As temperaturas na cidade devem variar entre mínima de 14 e máxima de 20 graus Celsius. Em Teresópolis o dia será de muitas nuvens no céu e também chove na região, com probabilidade de pancadas de chuva durante a tarde. À noite, a chuva para e os termômetros vão marcar mínima de 14 e máxima de 21 graus Celsius. Em Petrópolis, a tendência muda em relação ao restante da região serrana. Na cidade, não há previsão de chuva. O dia na terça-feira deve ser de sol, com muitas nuvens no céu e períodos nublado. As temperaturas na cidade devem variar entre mínima de 14 e máxima de 21 graus, se mantendo estável. Agora na região centro-sul, em Paraíba do Sul, a terça-feira deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, inclusive pela noite. Assim como em Petrópolis, não há previsão de chuva para a região. As temperaturas na cidade variam entre mínima de 17 e a máxima podendo chegar a 25 graus Celsius. E agora, para finalizar, em Três Rios, também não há previsão de chuva. O dia e a noite serão de muitas nuvens no céu. Os termômetros na região vão marcar mínima de 16 e máxima de 26 graus Celsius. Bem, previsão finalizada. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Pessoal, terminando a nossa edição, amanhã, 7h30, a gente está de volta aqui com muita informação, viu? Tchau. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.